Não é o teto que está impedindo o combate à crise. A meu ver, é a falta de gestão, de coordenação e de planejamento. O Brasil hoje tem uma dívida pública elevada, pelas projeções da Instituição Fiscal Independente, devem encerrar o ano em 91,3% do PIB. Nada melhor do que você ter medidas que sejam anunciadas de maneira transparente, mostrando por A mais B como a gente vai conseguir reequilibrar essa dívida elevada em relação ao PIB. Nós precisamos ter um planejamento, porque dívida é uma coisa boa, desde que você seja capaz de pagar, de sinalizar para o mercado, que é quem te empresta o dinheiro, que no futuro o país vai crescer. Precisamos ter um aumento do crescimento econômico, aumento da arrecadação e também uma maior eficiência nos gastos. A questão do nível de gastos para o funcionamento da máquina é muito importante, porque o Brasil tem um nível de despesas obrigatórias, né, pessoal, previdência, benefícios sociais e outras, que compõem uma fatia muito grande do orçamento. Sobra muito pouco, por exemplo, para o custeio da máquina, para o custeio da saúde e da educação, para você sustentar, enfim, as políticas públicas. Na presença de um gasto obrigatório elevado, são essas despesas do funcionamento da máquina que estão sendo cortadas, de programas essenciais. O exemplo mais recente é o das universidades públicas, sem dinheiro, por exemplo, para pagar bolsas de pesquisa. O que aconteceu nesse ano é que o Congresso, sob o acompanhamento do Ministério da Economia, resolveu revisar as projeções de despesa obrigatória para baixo, falou, olha, com Previdência nós vamos gastar menos do que está aí. E fez assim com outras rubricas também do orçamento. E usou esse espaço para aumentar o que a gente chama de emendas de relator geral. Essas emendas de relator geral, elas são mais genéricas. Elas acabam contemplando demandas dos parlamentares, demandas do próprio Executivo, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, e assumiram um volume muito grande, de 29 bilhões de reais. Quando o presidente da República foi avaliar a lei orçamentária para assinar essa lei ou para promover vetos, etc., ele teve que reduzir algumas despesas para que o teto de gastos pudesse ser observado. E ao fazer isso, ele reduziu a previsão de gastos para essa parte do orçamento a um nível que vai promover rodadas de shutdown, de paralisação da máquina pública. O que pode evitar isso? Se ao longo do ano o governo for desbloqueando uma parte desses recursos que foram bloqueados. Porque, veja, uma parte foi veto, e aí para derrubar veto só o Congresso. Outra parte foi feita, 9,3 bilhões, por decreto de contingenciamento, que são bloqueios, e bloqueios podem ser revertidos. Para reverter, e essa é uma novidade que a gente tem avaliado, o governo, na verdade, ele pode cometer algo que está muito próximo de uma pedalada. O governo, diante disso, ele tenta aprimorar regras fiscais sem sucesso com a PEC emergencial e começa a lançar mão de um expediente de contabilidade criativa que é muito preocupante. A questão do abono salarial, em que se jogam despesas desse ano para o ano que vem, e no Bolsa Família também, despesas que seriam dentro do teto de gastos, realizadas dentro do teto de gastos, e vão ser contabilizadas no auxílio emergencial, que é uma despesa extra-teto. Esses embriões de pedaladas, vamos chamar assim, eles preocupam, porque isso mostra que, na falta de planejamento, de medidas para pensar o orçamento, para alocar bem os recursos públicos, esses improvisos vão sendo adotados para atender a questões de curto prazo, etc., e criam uma confusão no arcabouço fiscal brasileiro. Esse nó górdio que está sendo dado vai ser difícil de ser desatado.